A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar, da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro domingo do tempo comum. Já passamos o ciclo do Natal, o ano está andando, e agora já estamos no terceiro domingo do tempo comum, onde a gente vê as ações de Jesus. Jesus que depois do batismo, depois principalmente que sabe da prisão e da morte de João Batista, ele começa o exercício do seu ministério. E segundo os estudiosos, a primeira palavra de Jesus no início da sua pregação é essa que aparece aqui no Evangelho de Marcos: o tempo já se completou. Não espere, o seu tempo já chegou. Quando é que vai chegar o seu tempo? Ou você pensa que vai ser eterno? Quando é que você vai se converter? Quando é que você vai mudar? Quando é que você vai assumir para valer a sua fé? Quando é que você vai assumir para valer a tua missão? E depois Jesus vai dizer: o reino de Deus está próximo. Próximo é algo que se vê, que se sente, não é mais expectativa do que vai chegar. Já chegou. Não temos mais por quem esperar. Não podemos nos permitir o direito de esperar para assumir a nossa fé com amor. Imagine quantas necessidades a igreja tem. Precisa catequistas, precisa pessoas para assumir até um círculo bíblico na rua. Precisa você assumir a sua fé na sua casa, na sua família. Quantas crianças que chegam na igreja que não sabem fazer o sinal da cruz. Quantas pessoas que vivem aí, por exemplo, juntas e que não querem o sacramento. Que vida que você quer? Que fé que você quer viver? Você não é gente? Não é filho de Deus? Pois assuma a sua fé cristã. Por isso Jesus vai dizer esta palavra-chave: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Depois Jesus vai convocar algumas pessoas, os primeiros 4 discípulos, que estão ali. Uns estão lavando as redes, uns estão jogando as redes, outros estão consertando as redes. Isso mesmo, a comunidade é feita por aqueles que lançam as redes, que estão sempre à procura de fazer chegar a mensagem de Jesus aos indiferentes, àqueles que precisam ser acordados, que precisam ser chamados para Jesus. E quem é que vai organizar isso? São aqueles que consertam as redes. Se consertar as redes significa aqueles que têm a preocupação de organizar o grupo, de organizar a sua comunidade, que são as lideranças. O Evangelho coloca também um estado de pressa, de urgência, para que a missão aconteça. E imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aprendamos de Jesus, manso e humilde de coração, e vamos sempre descobrir o segredo maior da nossa alegria, da nossa felicidade.
né, quando Deus nos serve. Isso já acontece todos os dias e todo instante, mas é quando nós servimos a Deus e somos contados entre aqueles e aquelas que, como André, Simão, Pedro, Tiago, João e os outros, foram chamados por Jesus. Somos nós que devemos também lançar as redes, consertar as redes, deixar tudo e imediatamente seguir a Jesus. Não tenha medo de ser feliz seguindo a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra